E aí, estudante, seja bem-vindo ao meu canal, é um prazer estar aqui contigo. Hoje a gente vai para mais um conteúdo para você mandar bem aí na sua redação. E normalmente eu sempre trago algum conteúdo voltado para filosofia, sociologia, mas hoje tá diferente. Eu quero trazer aqui um conteúdo de artes, exatamente, vou trazer uma pintora latino-americana, que inclusive uma de suas obras no final do século XX foi vendida por mais de 8 milhões de dólares. Exatamente, ela é considerada a artista latino-americana da sua época de maior proporção. Ficou curioso? Já sabe, né? Pega lá seu papel e caneta, o seu suco, sua água, que a aula vai valer a pena. Eu tô te esperando. E hoje a artista que eu quero tratar é Frida Kahlo, exatamente. Frida Kahlo, mexicana, nasceu em 1907, faleceu em 1954, faleceu muito jovem, né, com 47 anos. Frida Kahlo, ela é muito famosa aí do seu período, pessoal, ali do seu tempo. Ela é a artista, a pintora mais conceituada. Inclusive, uma de suas obras vendidas aí no século XX valeu mais de 8 milhões de dólares. Ela já tinha falecido 2 anos depois que ela faleceu, essa venda dessa pintura foi feita. Bom, deu para você ter aí um saborzinho de que vai ter coisa boa nessa aula, né? Então vamos lá. Eu vou te começar falando um pouquinho da história dela, porque todas as obras delas, todas foram autorretratos, todos foram revisitações que ela fez a si mesma. Raramente aparecia alguma outra pessoa nas obras dela, ela fez uma pintura da irmã dela, assim, era muito raro. 80%, digo para você, dessas obras de arte são autorretratos, tá? Então, pra gente entender a Frida Kahlo, ó, vamos lá. Frida Kahlo, aos 8 anos de idade, ela teve poliomielite, que deixou algumas sequelas nela. Mas aí ela continuou a vida dela. Muito inteligente ela era. Conta-se até que do dia que aconteceu o grande acidente da vida dela, bom, ela estava vindo de uma aula de medicina. Olha só, ela é artista, ela é pintora, mas estava vindo de uma aula de medicina. O que aconteceu, pessoal? Tinha um vestibular nacional, assim como aqui no Brasil, e só 35 meninas foram aprovadas no vestibular de medicina. Quem estava lá no meio? Nossa, Frida Kahlo, exatamente. Ela estava fazendo aulas, né? Ela estava fazendo faculdade de medicina. Um dia ela estava voltando da faculdade e o ônibus que ela estava colidiu com o bonde. Olha só o que aconteceu. Uma barra de ferro entrou pelas costas dela, saiu nas partes íntimas dela, perfurou o útero e a Frida Kahlo ficou com várias sequelas. Ela ficou internada, teve que interromper o curso de medicina. Ela ficou internada no hospital durante alguns longos anos, 2, 3 anos. Conta-se que desde que começou esse acidente, porque na realidade esse acidente implicou em várias questões que eu já chego lá, ela realizou quase 30 cirurgias reparadoras. Bom, então segura aí. Isso aconteceu quando ela tinha 18 anos. Nesse período aí, ela ficou uns 2, 3 anos no hospital. Quando ela saiu do hospital, ela já não voltou para medicina, ela foi fazer faculdade de artes, né? De pintura, enfim, foi fazer faculdade de artes lá no México mesmo. E aí ela começou a se apaixonar, pessoal. Começou a se apaixonar por essa arte abstrata, né? Pelas artes. E ela começou a se envolver, começou a admirar Diego Rivera. Quando eu digo envolver, ainda é uma amizade ali, tá? Diego Rivera, que mais tarde viria a ser o esposo dela. Bom, Diego Rivera quem era? Diego Rivera, 20 anos mais velho que a nossa Frida. Ele já tinha ali uma carreira consolidada. Imagina, a Frida estava com 21 anos ali, mais ou menos, tinha acabado de sair do hospital, né? Tava estudando artes, enfim. E ele tinha 41 anos. Então ele já tinha ali toda uma história pregressa, toda uma carreira sido formada há mais de 2 décadas no México, tá? Ele era muito conhecido. No México, nesse período, havia o muralismo artístico. O que é isso, muralismo artístico? Os pintores, eles não realizavam ali suas pinturas em telas e depois expunham elas em locais fechados, né, em mostras fechadas. Não, não. Eles pintavam em murais a céu aberto, exatamente. A ideia era democratizar as artes, tá? Então eles eram chamados de muralistas. Bom, e um desses grandes muralistas é o nosso Diego Rivera. Por 2 motivos, ela começou a se relacionar com ele, a se aproximar dele, tá? Primeiro, ele já era um artista muito bem conceituado, ela queria mostrar as artes dela, as obras dela, para ele falar, para ele dar uma opinião, né? Falar o que ela podia melhorar.
Uma pausa aqui, tá? A Frida sempre foi muito inteligente. Ela sempre chamou muito a atenção pelo comportamento, pela postura, pelo jeito dela pensar, pela mentalidade. Ela realmente era a fora do seu tempo, entende aqui? E daí, ela queria mostrar essas pinturas para ele e falar: escuta, dá uma dica aqui, o que, que você achou disso? O que, que eu posso melhorar? O que, que tá ruim ainda? Você que é tão conceituado, dá uma orientação aí para mim, porque eu quero melhorar minha produção artística. Bom, e por segundo motivo, uma pausa aqui também. Um parênteses, né? México tava. Frida nasceu em 1907 e México tava desde 1910 na Revolução Comunista, Revolução do México, tá? Então, imagina, ela se desenvolveu ali toda a infância dela, toda a adolescência, foi uma revolução que durou alguns anos. Ela se influenciou por essa revolução. Era um período que o México estava com grandes problemas econômicos, tá, pessoal? E ela se influenciou com isso. E ela se afiliou a esse Partido Comunista, do qual o Diego era muito ativista dentro desse partido, tá? Então, por dois motivos aí, os dois se aproximaram, por afinidade política e pelo amor aí às artes. Bom, não demorou muito tempo, mais ou menos aí 2 anos de relação. Eles se casaram, ela tinha 22 anos, ele 42. Diego estava em ascensão e ele foi morar pros Estados Unidos. Ele saiu do México, foi morar pros Estados Unidos, trabalhar, pintar lá, divulgar suas obras, tá? Ele realmente estava num período de grande ascensão na sua carreira. Bom, ela ficou lá morando e trabalhando com ele. Ela, naquele momento, ela ainda estava, né, começando a pintura, então ela ainda dependia financeiramente de Diego. Ela ainda estava ali, digamos, melhorando, aprimorando suas artes. Nesse período que estava lá nos Estados Unidos, ela sofreu 2 abortos. Lembra que eu comentei contigo que ela sofreu um acidente? Também teve alguns efeitos colaterais aí no útero dela, que ela nunca mais foi a mesma pessoa. Então ela nunca conseguiu ter filhos, na verdade, tá? Ela sofreu esses 2 abortos nos Estados Unidos. Depois desses 2 abortos, eles voltaram para o México. Chegou no México, ela sofreu mais um aborto. Inclusive, essa obra que está aparecendo para você, o Hospital Henry Ford, foi quando ela sofreu os abortos nos Estados Unidos, tá? Perceba que é um autorretrato dela, tá? Bom, voltando ao raciocínio aqui. Já tinha voltado para o México, sofreu mais um aborto. E nesse período, pessoal, depois que ela sofreu o aborto, a saúde dela, ela sempre estava com a saúde debilitada depois do acidente do ônibus, tá? Alguns dedos do pé dela começou a granguenar. Não tinha mais o que fazer ali e amputaram esses dedos do pé dela, tá? Passou um tempo, a situação da gangrena piorou um pouquinho mais e tomou os pés dela, exatamente. E dela teve que amputar os pés, amputar os 2 pés. Daqui é que vem a frase, uma das mais famosas, conhecidas da Frida, pés, para que te quero, se eu tenho asas para voar. Aqui um comentário também, né? Você vai perceber em todas as obras da Frida, assim, ela é muito realista, ela olha o problema dela, né? Olha só, ela tá falando, ela tá desapegando disso, então tá bom, então eu tenho que amputar os pés, o que eu vou fazer, né? Mas ela tá olhando para isso falando, então eu vou olhar para isso de forma desapegada, desnecessária. Eu vou olhar porque eu posso olhar, que é para minhas artes. Eu posso ir muito mais além, eu posso voar, entende? Eu posso decolar aqui no meu trabalho porque eu não preciso mesmo dos meus pés. Eu não pinto com os meus pés, as minhas obras não são produzidas com ele. Ela é muito forte, tá, pessoal? Assim, toda a história dela, você vai percebendo que é uma sucessão de sofrimento e ela se mostra ali em pé ainda, tá? Eu digo, ela passou bastante tempo acamada. Eu digo em pé na mentalidade, em pé na postura, em pé no jeito de pensar, ok? Em pé no jeito, no modo com que ela levava a vida dela. Bom, amputou os 2 pés. Nesse período que ela amputou os 2 pés, ela e o Diego já não estavam muito bem, tá? Na realidade, ela e Diego nunca tiveram uma relação monogâmica, nunca. Diego sempre tinha alguns relacionamentos extras com homens, ou perdão, com mulheres. E uma essa, meu irmão. E a nossa Frida, ela era bissexual, ela sempre teve relacionamento extras com mulheres. Bom, o Diego só não queria, ele só tinha um certo ciúme se ela se relacionasse com o homem. Embora ela teve uma relação com o homem que foi o Trotsky. Trotsky, num período, já mais ou menos por aqui, depois que ela tinha amputado os 2 pés, Trotsky estava fugindo do Stalin, né, que estava
perseguindo ele na Rússia, exatamente, na antiga União Soviética, e ele veio se asilar no México, tá? Eles tinham amizade, já tinham se conhecido lá nos Estados Unidos, ele também era amigo do Diego, mas ele tinha muito mais amizade com a nossa Frida. Bom, e quando ele veio se afugentar aqui, se asilar, procurar asilo político, né? No México, ele ficou na casa do Diego, na casa da Frida. E ela teve um relacionamento extraconjugal com o Trotsky, porque afinal de contas o casamento já era isso muito bem claro, que não era um casamento monogâmico, ok? Bom, voltando ao raciocínio aqui. Nesse período que ela tinha amputado os 2 pés, ela também estava envolvida com Trotsky. O que aconteceu? Ela chegou em casa, pessoal, num determinado dia. Olha só isso aqui. Chegou em casa num determinado dia e o Diego, ela já sabia que ele se relacionava com outras mulheres, mas quem estava ali com o Diego naquele dia? A irmã dela. Era a irmã de Frida. Exatamente. Bom, aquilo ali foi um balde de água fria na cabeça dela. Ela até imaginava que ele se relacionava com outras mulheres e tudo bem, mas nada que fosse assim tão próximo, você entende? E detalhe aqui, cereja do bolo ainda tá pra vir dessa história. A Cristina, que era a irmã dela, que estava traindo lá com o Diego, ela tem 6 filhos, né? 6 sobrinhos, então, da nossa Frida. Os 6 sobrinhos eram todos filhos de Diego. Todos filhos de Diego. Que, assim, foi o pior ainda, digamos, a cereja do bolo pra ela, né? Nossa, que bosta! Porque aquele relacionamento era de anos. Aquele acaso extraconjugal era de anos. Bom, aí foi que piorou. Aí eles se separaram nesse período. Sempre foi muito conturbado, tá? Mas nesse período eles se separaram por um tempo. Uma das grandes frases da Frida, ela, numa discussão com o Diego ali, no diário dela, ela comenta, né? Olha, Diego, teve 2 grandes acidentes na minha vida. Um foi o ônibus e o outro foi desconhecido. E dos 2, o pior foi você. Bom, ela se separou dele, ela foi para os Estados Unidos, foi para Paris, com as amostras dela. Nesse período, a Frida já estava gigantesca, fora. Detalhe aqui, o Diego, dentro do México, era muito mais famoso do que era, tá? Ele tinha muito mais valor para o mercado das artes do que a Frida. Mas a Frida, fora, internacionalmente, ela era muito mais conhecida do que o Diego. Fora, o Diego, quase ninguém conhece Diego. Agora, a Frida, ela era muito conhecida na Europa, tá? Voltando ao nosso raciocínio aqui. Então ela vai para fora, ela trabalha, Estados Unidos, Nova York, ela dá aula na faculdade de artes nos Estados Unidos, enfim. Frida tomou muito nome lá fora, ela ganhou bastante dimensão com as suas artes lá fora, tá? Todos com seus autorretratos, pessoal, todos com as autobiografias dela dentro de artes, tá? Bom, voltando ao raciocínio aqui. Quando ela volta, é o seguinte, dos Estados Unidos, da Europa, eles voltam a se relacionarem de vez em quando. Só que agora eles não moram mais na mesma casa, eles não têm mais aquela proximidade. E o Diego constrói uma casa pra ele. Ela fica na casa azul, ele fica na casa branca. Olha só o que aparece pra você. E tem uma ponte aí ligando as 2 casas, tá? Mas, digamos assim, eles moravam separados, mas ainda tinha bastante relação. Era uma relação meio simbiótica, sabe? Algo que nunca se quebra, nunca se define de uma vez. Era meio isso a Frida e o Diego. Bom, nesse período aqui, ela já tá no México. O que acontece? Se agrava mais um pouco a situação. A perna gangrena e agora ela tem que apontar a perna. Exatamente. A Frida vai passar e o restante dos seus dias numa cama. Desde quando ela já estava no hospital, o pai dela que tinha adaptado um tripé para ela pintar. No início ela pintava, sabe aonde? Nos seus coletes. Ela fazia os seus coletes, aquele colete, sabe quando você machuca a coluna e você precisa ficar com um colete meio engessado, um colete fixador, rígido, né? Ela pintava nesse colete. Depois de um tempo, o pai dela arrumou um tripé e aí quando ela ficou acamada de vez com as 2 pernas amputadas, ela passou a pintar o restante da vida dela deitada numa cama. Pra você ter ideia, nos últimos anos de vida dela, foi a primeira exposição que teve dela no México. Ela foi pra exposição numa cama. Ela chegou ali na cama super tranquila, super feliz pela obra. Ela não tinha problema nenhum com a questão dela não se locomover. Depois de uns 2, 3 anos, a situação dela também foi se agravando mais ainda. Teve até uma manifestação contra uma intervenção que os Estados Unidos estavam fazendo na Guatemala, uma manifestação lá no México, e lá estava a Frida.
Estava a Frida lá, praticamente acamada. Você percebe pelas fotos que ela estava muito abatida de saúde, mas mesmo assim ela estava lá fazendo o que ela sempre fez. Fazendo o que ela sempre fez. Atuando, produzindo, sendo conforme o perfil que ela acreditava, conforme os princípios, os valores que ela acreditava, mas sempre estava sendo ativamente na política. E aqui no final da nossa aula, um comentário, tá? Bom, ela tem uma complicação depois dessa manifestação contra os Estados Unidos, né, que ele estava intervindo na Guatemala. Ela teve uma grande complicação, teve embolia pulmonar. O que acontece? Ficou-se conhecido na época que ela faleceu de embolia pulmonar 10 dias depois dessa manifestação aí, que ela teve uma piora muito grande. Mas, pessoal, olha só, quando a Frida faleceu, Diego ainda era vivo, e ele pegou todas as coisas dela e guardou num banheiro dessa casa azul, né, da casa que ela residia. Guardou e trancou e deixou lá. Diego faleceu. Ambos não tinham filhos. Aí a casa foi reaberta e tal, encontraram vários pertences dela, enfim, e um diário. Nesse diário, era mais ou menos uma declaração assim: estou partindo agora de uma vez, espero nunca voltar e espero ficar feliz onde eu posso estar. Aí fica a dúvida. Por quê? Detalhe, tá? Detalhe. Ao longo da vida dela, ao longo de vários acontecimentos, sim, a Frida ela tentou em alguns momentos cometer suicídio. Aí fica a dúvida: será que realmente ela faleceu de embolia pulmonar ou será que foi algum suicídio, o suicídio dela é que realmente deu certo no final? Mais uma vez, porque ela tinha tentado durante a vida dela proceder dessa forma durante algumas vezes, tá? Então não se sabe se de repente, será que esse diário foi nessa época que ela estava tentando e não conseguiu? Será que foi realmente ali quando ela faleceu? Fica a dúvida. E na realidade, como o Diego já tinha falecido, não tem a quem procurar como testemunha, a história acredita que sempre vai ficar esse ponto de interrogação. Existem várias obras da Frida que relatam vários momentos da sua vida, tá? Uma é essas que você tá vendo aqui, que fala das duas Fridas. Você percebe que uma ela tá vestida com os trajes europeus e a outra tá vestida mais com os trajes indígenas, e ambas estão aí com as veias, né, as artérias ligadas de um coração pro outro, né, trocando o mesmo sangue, né, parecendo ser a mesma pessoa. O que ela tá falando aqui? O pai dela era europeu, o pai dela era alemão, e a mãe era mexicana, descendente de indígenas. Então, o que ela está deixando claro? Que ela era um pouco de cada, né? Que as duas Fridas mantinham as suas duas raízes, digamos assim. Outra muito famosa que eu comentei para você foi do Hospital Henry Ford. Outra também foi quando ela descobriu que a Cristina estava traindo ela com o Diego, e tem essa arte dela com o coração fora do corpo, o coração arrancado do corpo. Tem também uma obra da Cristina, ela chegou a pintar a Cristina. Durante o primeiro período ali do casamento, antes dela descobrir a traição, ela tinha um amor muito grande pelo Diego, né? E aí aparece essa obra, você percebe que ela tá mais pequenininha, o Diego mais grandão, mais fortão. O Diego não era um homem bonito, ele era, né, com sobrepeso, uns traços muito arredondados, um senhor ali, né, ele era 20 anos mais velho do que ela, e ela uma menininha ali como se fosse cuidada por aquele senhor, você entende aqui? Bom, tem outra obra dela que, essa daqui, Minha Enfermeira e Eu, na verdade essa negra que era a ama de leite dela, porque a mãe dela, a diferença da Cristina para ela era de 11 meses, então a mãe dela terminou de amamentar a Cristina e não tinha leite para amamentar a Frida, né? E a Frida aí foi amamentada por uma ama de leite. Tem até um período assim da história que conta que ela era muito distante da mãe dela, né? E aí ela retratou isso, talvez ela se sentia mais próxima dessa ama de leite do que realmente da mãe. Bom, tem várias obras dela aqui, daí qual que é o intuito de você colocar? Primeiro, a ideia do olhar feminista, né, do movimento feminista, né? A gente está falando aqui de começo do século XX e a Frida já fazia todo esse movimento sem saber, né? Sem saber. A gente comenta isso daqui porque a saga dela toda é a da maioria das mulheres, né? Então, primeiro ela foi dependente financeiramente dele, dependente emocionalmente, depois ela começa a trabalhar e ela tem muito mais nome, ela demonstra ter muito mais talento do que ele, tanto que ela toma muito mais o mundo do que ele, e no final tem várias obras e vários filmes falando principalmente de Frida,
fora do mundo, mas lá dentro é o Diego, né? Então você percebe que assim, toda essa saga dela mostra muito a saga da maioria das realidades aí de mulheres que ficam num papel de segundo plano. Detalhe que também, tá? Eu comentei pra você da obra dela, que foi vendida por mais de 8 milhões de dólares. E essa relevância toda, o Diego nunca teve fora. O que se comenta muito dela? Que ela era uma artista surrealista. Surrealista é algo meio fantástico, porque você percebe nas obras dela que é algo muito extremo, parece que quer passar algo muito enfático. Ela fala que aquilo não tinha nada de fantástico. Não era que aquilo era muito, que ela queria passar que era algo muito enfático, é porque era. Ela falou, toda essa dor, eu senti muito isso na pele. Quando eu queria, então, ser formada em medicina, eu não consegui, minha vida mudou toda de um jeito, eu fui ser dependente, eu conheci o Diego, daí eu fui ser dependente dele, eu era muito nova, quando eu comecei a tomar proporção, eu já não tinha mais muita saúde, a minha vida foi exatamente isso daí. E daí ela se coloca como uma artista realista, e não surrealista, tá? Outro ponto que eu quero colocar aqui para você para fechar. Você pode colocar ela, pessoal, tanto nessa ideia de minoria social quanto de educação. Por que de educação? Porque a Frida sempre foi muito inteligente, ela sempre foi muito dedicada. Ela sempre foi, independente de onde que ela estava, a Frida sempre chamava muito mais atenção pela naturalidade, pela verdade, pela força, pela ideia de ver a realidade tal como ela era. Tanto que depois que ela faleceu, essa Casa Azul hoje é um monumento de patrimônio do México e que é revisitado aí todas as suas obras. E claro, pessoal, um ponto muito importante também, além dessa questão de minoria e educação, a Frida, ela deve ser muito utilizada para essas redações muito abstratas, que falam muito de reflexão, de autoconsciência. Por quê, Kelly? Olha só. A Frida, ela sempre teve um movimento de se revisitar. É como se ela saísse de si e olhasse para ela tal como ela era, com as falhas, com os erros, com as qualidades, com os talentos, com os pontos que ela precisava melhorar. Ela se olhava de forma nua e crua. Ela se olhava tal como uma outra pessoa poderia olhar ela e julgá-la, né? Era ela que fazia isso, ela se revisitava, ela se refletia, ela tinha uma autoconsciência muito clara nas suas obras. São poucos artistas que eles pintam autorretrato, né? Normalmente eles olham para o externo. E a Frida era muito comentada na história e nas artes porque ela sempre olhou pro interno. E olhou de uma forma muito real, tá? É por isso que as obras dela são chamadas de surreais, assim, parece que é muita dor, muito impacto, muito devaneio, muito surreal, muito fantástico. Não, não. Ela pintava com todo o sentimento extremo que ela estava sentindo, ou de dor, ou de alegria, ou de felicidade. Alegria pode ser esse retrato aqui, ó, o autorretrato do vestido veludo, que ela pintou pro namorado dela, então o namoradinho antes do Diego. Então você percebe que ela tá ali bem vestida, altivez, bonita. Então ela se pintava tal como ela se via, e ela sempre tinha esse ato de autorreflexão. Tanto que na obra dela ela nunca se colocou como coitada, ela nunca se colocou como vítima, ela sempre colocou como que era ali, o que ela realmente estava errando, o que ela fazia de certo. Durante esse também aqui do colete, mostra o período que ela estava com aquele colete fixo para as costas ficar rígidas. Ela não tinha vergonha de olhar para, digamos assim, para a questão física dela, para a doença, para os fatos de amputar dedo, amputar pé, amputar perna. Ela nunca teve, digamos assim, vexamento, sabe, ficar vergonhada de falar disso. Não, não, ela sempre tratava isso com muita naturalidade, com muita força, com muita sobriedade, com muita tranquilidade. Bom, agora me fala aí, esse vídeo merece um joinha, você se inscrever no canal. De segunda a sexta-feira tem material desse jeito aqui, organizado, caprichado, inédito, para você mandar bala na prova, para você alcançar essa nota alta, tá bom? E claro, compartilha com aquele amigo ou com aquela amiga que eu tenho certeza que eles vão entender o conteúdo, vão te agradecer. Obrigada por hoje, espero ter colaborado e vai lá, gabarita essa prova.